Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pocotaku. Eu sou o Arison. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para receber todas as notificações no canal. O link nas redes sociais vão estar aqui na descrição, então segue a gente lá. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre esse 11º episódio de Jujutsu, o que as coisas começaram a esquentar porque trouxe a volta de Toshi Fushiguro pra Shibuya. Simplesmente o homem tá de volta. Então, sem mais enrolações, vamos falar sobre esse episódio. O episódio já começa mostrando uma visão de cima de Shibuya e depois disso vemos o Itadori tentando quebrar aquela cortina no soco, mas não dá certo. O Ino fica impressionado com a força dele e o Megumi fala que aquela é uma cortina muito resistente e eles têm que achar uma maneira de entrar dentro dela. Então eles começam a molar um plano de que aquela cortina, como ela é feita para manter os feiticeiros do lado de fora, quem conjurou ela só pode estar do lado de dentro dela. Mas o Itadori, ele começa a se lembrar de algo. E eles têm a ideia de que as pessoas que conjuraram essa barreira podem estar do lado de fora. Porque dessa maneira, eles conseguiriam enganar a todos. E essa também pode ser um dos requisitos da ativação da barreira. Quando maior a chance deles serem descobertos, maior é a força daquela barreira. E se isso for verdade, eles só podem estar no lugar mais chamativo daquele local. E eles olham para cima do prédio maior que tinha lá. E era exatamente onde eles estavam. E lá em cima tem 3 mestres de maldições, 2 velhos e um cara. E eles conversam que mesmo se os feiticeiros descobrirem aquele local, eles vão estar seguros por um tempo, porque dentro do prédio tá cheio de humanos transfigurados. Mas, para a surpresa deles, o Itadori aparece ali voando com o Noe amarrado em fios. Ele passou ali e subiu até lá em cima desse jeito. E de lá ele já derruba o velho, deixando a velha e o outro cara com o Ino. Mas antes deles fazerem isso, o Itadori explicou como é que funciona os pregos que estão mantendo as cortinas. E ali em cima o Ino consegue achar apenas um desses pregos e a cortina está sendo mantida por 3 deles. Então 2 desses pregos estão com o mestre de maldições que o Yuji jogou para fora do prédio. E o Yuji, ele não só arremessou o velho para fora do prédio, ele pulou junto, jogando ele de lá de cima. E assim, eles se separaram. O Ino ficou lá em cima para enfrentar a velha e o outro cara, e o Itadori e o Megumi estão lá na rua, olhando pro cara que tinha caído no chão. E eles percebem que aquele cara tá muito inteiro para quem caiu do 41º andar. O Megumi vai e manda aquele velho se levantar porque ele sabe que ele estava vivo. E o velho vai e se levanta, né, de boa. Mas antes disso, é mostrado o passado do próprio Ino, dele conversando com o Nanami, porque o Nanami é aquela pessoa que ele sempre admirou. E ele, mesmo sabendo que poderia avançar para semi-primeiro nível sozinho, ele queria a indicação do Nanami, porque o Nanami sempre foi alguém que ele teve como exemplo para si mesmo. E o Nanami, ele escuta isso, ele fica apenas calado ali na dele, como se estivesse concordando com tudo aquilo que ele está falando. E voltando para sua luta, ele utiliza o seu poder, invocação da besta auspiciosa. Número 1, Kaishi. E é mostrado que o poder dele é basicamente o seguinte: quando ele cobre a sua cara, ele se torna um médium espiritual. E assim ele é usado para manifestar os poderes das 4 bestas auspiciosas. E assim ele vai utilizando esses seus poderes para ir para cima daqueles 2. E lá embaixo, o Itadori e o Megumi, eles estão descendo a mão naquele velho safado. E mesmo os 2 atacando juntos, não tá fazendo efeito nele. E o velho ainda puxa uma faca para eles e tenta cortar o Yuji, mas o Yuji desvia e volta a bater nele. E como nada do que eles estavam fazendo estava adiantando contra aquele velho, o Megumi e o Itadori, eles começam a perguntar o que estava acontecendo ali, porque eles estão utilizando todas as suas forças, mas não está resultando em nenhum tipo de dano nele. E lá em cima, o Ino, ele tá fazendo de tudo para atacar aquela velha, mas o neto dela tá o tempo todo defendendo ela. Então o Ino começa a se preocupar, porque algo tá acontecendo ali, até que a aura da velha começa a mudar e ela chama por Toji Zenin. E assim que olhamos pro neto dela, ele tá possuído pelo Toji. Isso porque aquela velha também é uma média que consegue fazer com que os mortos reencarnem nos corpos. Por pouco tempo, mas ela consegue. E nisso se passa um flashback do dia 7 de dezembro de 1989, o dia que Satoru Gojo nasceu. E isso é mostrado para falar como aquele velho e a velha faziam tudo o que eles queriam naquele tempo, porque os feiticeiros não poderiam fazer nada contra eles, porque eles estavam o tempo todo combatendo as maldições que estavam crescendo rapidamente. Então eles sempre eram livres para ficar aprontando, até o nascimento do Gojo. Assim que sai a notícia sobre o nascimento da criança do clã Gojo, que possui os 6 olhos, uma recompensa de 100 milhões de ienes foi colocado na cabeça dele.
E aqueles dois velhos, eles se interessam por essa recompensa e vão atrás dela. Mas, ao se encontrarem com o Satoru, eles tremem só de olhar pra ele. Apenas isso, o Satoru só olha pro rumo deles e os caras já congelam, desistem na hora de atacar ele. Só assim, eles entenderam por que os espíritos ficaram mais fortes com o tempo. Foi culpa dele. O equilíbrio do mundo mudou quando o Satoru Gojo nasceu. E voltando para o presente, o velho, ele tá muito zangado porque a liberdade dele foi tomada. Depois que o Satoru nasceu, ele não pôde fazer o que ele fazia antes, que era torturar as pessoas, desviver elas. E ele tá irritado por isso, e ele quer isso de volta. E a luta dos três continua, com o velho levando cada vez mais e mais dano. E o Megumi, ele começa a pensar se isso é o resultado da sua técnica, mas ele não sabe muito bem que técnica é essa. Então, ele resolve meter o migué, falando que o Satoru tava ali em Shibuya. Então era melhor ele deixar a base da barreira e sair de lá enquanto pode. Mas o velho, ele já tava ligado nisso, e ele fala que foram eles mesmos que gritaram que o Satoru Gojo havia sido selado. E inclusive, eles só estavam ali por causa exatamente disso, que o Satoru não tá mais livre. Mas aquilo tinha sido um plano do Megumi, que ele falou aquilo para tentar entender a técnica dele. E agora ele sabe que a técnica não é anulação de dano. Quando eles vão voltar a lutar, o Megumi utiliza sua fuga de coelho para atacar ele. E assim ele consegue descobrir exatamente qual é a técnica dele. E indo rápido até a parte de cima, o Ino ele tá com dificuldade de lutar contra a reencarnação do Toji. Quando ele vai utilizar a sua quarta besta, o Toji retira o véu que cobre o seu rosto e espanca o cara, sendo o fim do Ino ali. Agora eu só não sei se ele faleceu ou não. Eu aceito essa resposta. Voltando para baixo, o velho acha que eles vão utilizar aqueles coelhos para distrair ele e assim fazer um grande ataque. Assim, ele destrói todos os coelhos. Mas, de cima, o Megumi já estava caindo com o seu elefante. O velho segura aquele elefante, mas logo em seguida o Itadori arremessa um carro nele. O velho também segura o carro e os dois vão pra cima atacando, e assim descobrimos qual é a técnica dele, que é a inversão. Quanto mais forte é o ataque que fazem contra ele, mais fraco é o dano. E o velho já estava confiante que ia ganhar aquilo, mas quando eles acertam seus golpes, o velho ele sente a pressão. E é mostrado o Megumi explicando pro Itadori como a técnica do velho funciona. Ele também diz que não pode ser qualquer golpe, deve ter algum tipo de limite máximo e mínimo para ativar a reversão. Então eles combinam de atacar juntos, um atacando forte e o outro fraco. E assim o velho pega uma sequência de golpes absurdas e o Itadori finaliza ele, ameaçando que vai fazer um ataque muito forte, mas ele para no meio do caminho e acerta um soco de boa, mas ainda é um soco do Itadori, então é um soco muito forte. E assim essa luta se acaba, assim como o episódio. Agora só resta saber o que foi que aconteceu com o Ino. Será que ele faleceu ou não? E também o Toji, o que ele vai fazer a partir de agora. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa o like no finalzinho do vídeo se ainda não deixou. Comentem o que você achou. Assista nossos outros vídeos que vão estar passando aqui na tela nesse exato momento. E no mais, era só isso, porque eu falei rápido pra caramba. Falou.